Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos a gravar na tarde de segunda-feira, dia 11 de julho de 2022, e neste momento há uma dúzia de pessoas que querem chefiar o governo do Reino Unido. Na sequência do anúncio de demissão de Boris Johnson na semana passada, o Partido Conservador, que está no poder com maioria absoluta, lançou uma corrida à sua liderança e que se prevê que dure algumas semanas ou, vá lá, 2 meses no máximo, e neste momento já há 12 pessoas, e não é garantido que esteja o lote fechado, que querem concorrer. E quem for eleito líder do Partido Conservador será, à partida, por inerência, primeiro-ministro do Reino Unido, uma vez que é o partido que tem uma maioria parlamentar. Portanto, não há necessidade sequer de ir imediatamente a eleições antecipadas. Para falar deste assunto e do legado de Boris Johnson, reunimos aqui o trio que no Expresso mais se tem dedicado ao Reino Unido nos últimos anos. Temos connosco a Francisca Ferreira Marques, nossa correspondente em Londres. Olá, Francisca. Olá, Pedro. Temos também a Ana França, que foi correspondente em Londres antes de integrar a redação do Expresso. Olá, Ana. Olá. E eu sou o editor do Internacional, Pedro Cordeiro, que também tenho ido umas quantas vezes para aquelas ilhas cobrir o que por lá se passa. Ora, vamos começar aqui por este lote impressionante de candidatos. Eu digo impressionante porque são 12, mas ao mesmo tempo porque não parece haver aqui um favorito óbvio, alguém que nós disséssemos, bom, estava na calha para ser. Quer dizer, quando Boris Johnson foi eleito líder do Partido Conservador e primeiro-ministro há 3 anos, toda a gente sabia que Boris Johnson queria muito ser primeiro-ministro, e era algo que estava, para citar Pedro Santana Lopes, estava escrito nas estrelas que Boris Johnson ia um dia liderar o Partido Conservador. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante 2 anos. Todas as vantagens em expresso.pt/assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. O que é que se passa desta vez em que um partido com uma maioria absoluta tão grande, mas que ao mesmo tempo cujo governo cai com o estrondo e a má impressão pública que cai, como é que encaram, como é que vocês estão a olhar para esta corrida? Vou começar ali para a Francisca, que tem a vantagem de estar in loco e que talvez tenha uma percepção mais clara do que a nossa sobre o ambiente e as impressões que as pessoas têm no Reino Unido. Pedro, eu acho que uma das grandes diferenças é que Boris Johnson tinha a capacidade um bocadinho de secar tudo à sua volta. Eu acho que isso também deixava menos espaço, se calhar, para outras pessoas se posicionarem, como se calhar aconteceram com lideranças menos extravagantes ou menos fortes, que não é de todo o que acontece com Boris Johnson. Eu acho que também com o arrastar de toda esta situação, acho que se foi criando também a oportunidade de mais membros do Parlamento pensarem, se calhar podia ser eu, e eu acho que é neste momento que estamos agora. Acho que há muita gente a pensar, e se calhar podia ser eu. Acho que dificilmente, sobretudo, como provavelmente vamos falar mais à frente, se subirem os critérios para poderem mesmo ser candidatos, dificilmente poderão ser assim tantos, mas acho que neste momento ainda estamos nessa fase de que muitos pensam, porque não eu a seguir a Boris Johnson. Ana, como é que tu reages a esta panóplia de aspirantes a primeiro-ministro? Uma coisa que é sempre confortável é que a herança, eles vão herdar uma maioria muito grande, não é? E a maior desde 87 para os conservadores. Desde os tempos da senhora Thatcher. Sim. E acho que isso é sempre uma tentação, e não digo isto de uma forma pejorativa. Há pessoas, há obviamente que é mais fácil liderar um país e implementar medidas conservadoras ou as medidas que cada membro do Parlamento quiser, quando não temos que andar a lutar por cada leizinha que se quer passar. E acho que é possível que haja tantos candidatos porque toda a gente quer sempre deixar um legado.
E uma das coisas que mais se tem dito sobre Boris Johnson, e muitos comentadores têm apontado isso como uma falha, é precisamente ele ter tido uma maioria enorme e não ter conseguido fazer nada com ela, por se ter perdido em permanentes mentiras, a tentar negar as coisas que se passavam no partido, nas festas, aquela questão que nós já nos esquecemos ou que já não falamos há algum tempo, mas ele também ter-se posicionado muito, não publicamente, mas depois saíram aquelas notícias em que ele não queria nada aprovar os lockdowns de Covid, e as pessoas ficaram obviamente desiludidas quando se soube que ele não queria, aparentemente não queria nem sequer saber das vidas das pessoas mais velhas, que a economia é que era importante. Portanto, houve imensos casos que eu acho que os conservadores devem ver como muito frustrantes, porque retiraram peso a uma agenda legislativa que no fundo fez cair a Red Wall conservadora. Muita gente, a Red Wall trabalhista, muita gente votou pela primeira vez nos conservadores com a ideia de uma agenda de desenvolvimento económico ou do Brexit, de expansão a outros mercados no mundo, como de facto era a promessa dos conservadores, e nada disso se concretizou. Portanto, isso eu creio que há de ser uma das razões. Tenho uma maioria grande, vou tentar fazer com ela alguma coisa e ficar na história dos conservadores, ou de alguma forma marcar a minha agenda ideológica. Eu concordo com isso, Ana, e acho também que vem ainda numa boa altura, que é Boris Johnson teve 3 anos no poder, não é? E não há dúvidas que fez muita coisa errada, e é por isso que cai desta maneira estrondosa, mas também ele teve a missão que muita gente não queria ter, a de concluir, digamos assim, entre aspas, o processo pelo menos negocial do Brexit e também lidar com a Covid. Foram 3 anos bastante atribulados e muito fora também do normal e de medidas mais a longo prazo e de tomar esse tipo de medidas. Mas eu acho que muita gente também ainda olha para estes 2 anos que ainda faltam até às próximas eleições gerais, que não é provável assim tanto que tenham que se realizar mais cedo, até é pouco provável. Ainda veem que ainda se calhar há algum tempo para fazer alguma das coisas que ainda não foram feitas. E isso, como estavas a dizer, Ana, acho que pode ser um bom incentivo. Porque já passaram aparentemente esses tumultos maiores já passaram, e a guerra da Ucrânia não é uma coisa que divida ninguém, portanto não entre os candidatos não deve haver assim ninguém propriamente. E não divide sequer a opinião pública de Boris Johnson, porque foi das coisas em que ele até se destacou face a outros líderes europeus, foi num apoio inquebrantável e desde o primeiro momento a Volodymyr Zelensky. De facto, eu julgo que o ter concretizado o Brexit isto parece outra era, porque entanto houve a pandemia, entretanto há uma guerra, mas na verdade hoje em dia é quase fácil esquecermos de que durante 3 anos Theresa May teve o Brexit empencado no Parlamento, conseguiu fazer umas eleições antecipadas desastrosas em que perdeu a maioria, ficou com aquele acordo que nunca mais passava, e a verdade é que o Johnson foi eleito com o lema do Get Brexit Done, e ele de facto isso fez, no sentido de tirar o país da União Europeia com um acordo comercial qualquer. Depois disso as agruras continuam, a Irlanda do Norte está em tumulto, a Escócia volta a assistir a pulsões independentistas, mas o país de facto saiu da União Europeia, e não foi a saída da União Europeia, não causou um cataclismo imediato. Há dificuldades, há problemas a resolver, mas não foi o desastre que, por exemplo, que muitos burocratas de Bruxelas ameaçavam que ia acontecer. E agora agora isso é uma realidade tão perene que nem a oposição trabalhista propõe voltar atrás. Não, isso não, eu acho que não vende. A reversão do Brexit é um assunto que não é um tema que não vende. Sim, é um assunto encerrado praticamente neste momento. Os contornos de acordos que ainda possam vir daqui para a frente, claro que ainda são discutíveis, mas a questão do Brexit é uma questão encerrada, como não podia deixar de ser para o país continuar. Era insustentável manter, como estavas a descrever, os 3 anos que foram. 6 anos este ano que foi o referendo, não é? Uma coisa engraçada, e pensando no que foi a campanha do referendo do Brexit e tendo em conta que a restrição da imigração terá sido provavelmente um dos maiores motores do voto a favor do Leave, portanto, da saída da União Europeia, é engraçado lembrar que o Reino Unido é, até por um lado pelo seu passado colonial, por outro lado pela pujança da sua economia, é um país que atrai
muita imigração, é um país que tem muita gente que lá chegou por via da imigração e, olhando para esta panóplia de candidatos, nós temos aqui uma série de ministros atuais e deputados que foram eles próprios imigrantes ou filhos de imigrantes. E é engraçado ou irónico ver isso, por um lado esse sinal de riqueza e de diversidade do Reino Unido como terra de oportunidades, que aliás vários deles frisaram quando avançaram com a sua candidatura, mas ao mesmo tempo todos eles fazem parte ou apoiam um governo cuja política de imigração foi fortemente restritiva e cuja ministra do Interior, Priti Patel, ela própria uma filha de imigrantes que foram viver para o Reino Unido, duríssima na sua política. A Ana tem estudado mais esse dossiê. Eu estava aqui na BBC a ver a lista de candidatos e a contar só os que eu saiba, o que é mesmo assim é difícil, que não tem assim nenhum parente direto de outro país, e só leio Grant Shapps, Liz Truss e Jeremy Hunt e Penny Mordaunt, talvez Tugendhat, talvez. De resto, todos os candidatos têm pais que vieram de outros países, que continuam na maioria a ser países bastante pobres ainda hoje em dia, depois de mesmo são alguns da Commonwealth, mas que receberam os pais destes deputados. E também é engraçado ver que todos eles, ou quase todos eles, falam dessa abertura do Reino Unido e dessas possibilidades de incríveis, não é? Que o Reino Unido oferece para estudar e trabalhar a toda a gente que precise. E muitos deles têm referido isso. A Priti Patel já referiu isso, a procuradora Suella Braverman já referiu isso quando disse que ia concorrer. Bem, não tem muito de engraçado, mas é irónico que estas pessoas que estão agora a alinhar-se para poder aceder a um dos cargos mais influentes do mundo, diria, não é? Porque o Reino Unido é obviamente um dos países mais influentes do mundo, tenham um passado, a sua família tenha precisado de emigrar para o Reino Unido para ter melhores condições de vida, e uma boa parte destes candidatos ser bastante alinhado com as políticas restritivas da Priti Patel, incluindo o envio de pessoas para o Ruanda em aviões exclusivamente para envio de requerentes de asilo, na prática. para um sítio onde, mesmo que eles consigam acesso a asilo, passam a viver no Ruanda e não podem vir para o Reino Unido. Isto não tem absolutamente nada a ver com as regras que trouxeram os pais destes proponentes para o Reino Unido. Todo. Aliás, é recordar este caso, portanto, trata-se, para quem não estiver a par, é a política que o Reino Unido concertou com o Ruanda a custo de milhões de libras pagas ao governo do Ruanda, para que os candidatos a asilo que chegam ao Reino Unido, enquanto a sua candidatura é processada, aguardam, digamos assim, deportados para o Ruanda. Mas eles não podem voltar de onde não podem voltar. Se mesmo que seja aceito, não é aceito no Reino Unido, não, que é uma coisa bastante séria. Uma espécie de outsourcing do asilo, que aliás o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a que o Reino Unido ainda pertence, mesmo tendo sido da União Europeia, se opôs e que impediu, aliás, ainda nenhum voo destes foi realizado, precisamente porque uma das pessoas que ia ser deportada interpôs uma providência cautelar que foi aceita. E os outros aderiram, portanto, os outros beneficiaram da cobertura dessa providência. O Tribunal não é ligado à União Europeia. Não, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é outra. Foi o Reino Unido que começou esse tribunal também. E agora o governo do Reino Unido põe a hipótese de sair dele para poder ir com isto para a frente, não é? E é curioso que tanto é essa parece contradição que se vê nestes agora candidatos a líderes dos conservadores, vê-se também na sociedade britânica, e eu acho que isso é que é o curioso, e também é um assunto que tem também merecido muita reflexão, que é como é que chegámos aqui, porque mesmo pessoas com percursos parecidos com estes deputados que agora vemos, hoje em dia parece que chegaram a um estado que pensam, chegámos ao nosso limite, a partir daqui as próximas gerações já não pode ser quase como quem veio, quem não veio agora também já não pode vir mais, que é
de certa maneira incompreensível, mas que também se intensificou de tal maneira durante o debate na altura do Brexit, que se legitimou um discurso que antes era, hoje em dia a comunicação do governo em torno da imigração é fortíssima. A Priti Patel, que também tem uma personalidade bastante forte, faz discursos fortíssimos com coisas a dizer deportação já, cartazes a dizer deportação já, nem sequer há uma espécie de romantização disto. Há muita referência a políticas de imigração fortes que excluam, portanto de repente surgiu uma legitimização muito forte que nem os trabalhistas contradizem de forma firme. Portanto, há aqui... Faz-me... sim, e nenhum dos deputados que estão na liderança até agora parecem minimamente inclinados para reverter o pacto com o Ruanda ou para não alargar estas políticas. Até agora ninguém se... O pacto com o Ruanda vai ser alvo de uma revisão jurídica. Total. Jurídica, mas não por iniciativa política do governo. Não. Porque são obrigados a isso por causa da sentença do tribunal. Exatamente. E faz-me um pouco lembrar, não sei se tens essa ideia, Exatamente. Francisca, aí de estar se calhar mais, passas pela rua e vês as manchetes e tudo isso. O que se passou quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos legislou pela proteção desta pessoa que tinha supostamente, alegadamente sido torturada no Iraque, e depois, por causa disso, os outros advogados também interpuseram o mesmo pedido, foi que criou-se uma espécie de discurso anti-juízes e como havia na altura do Brexit, portanto, o problema é as elites. Pareceu-me imenso um discurso super parecido com o que nós vimos naquela altura, em que também houve uma advogada que tentou ilegalizar o Brexit. Como é que ela se chamava? Gina Miller, que foi quem obrigou a Theresa May a pedir autorização ao Parlamento para lançar a saída. Porque achava que não podia passar sem passar pelo Parlamento. E quando isto aconteceu também, não só a Priti Patel, como estavas a dizer, Boris Johnson foi exatamente, tanto o Boris Johnson como a Priti Patel, ambos disseram: estes advogados estão a tentar meter-se no nosso caminho, não vamos deixar, os ativistas, ou seja, há uma diabolização das forças que estão contra eles. Não há uma tentativa de diálogo. Os juízes estão alinhados com a União Europeia, os ativistas são de esquerda, os inimigos do povo, segundo os tabloides de direita. Não vi nada da parte deles minimamente ok, vamos pensar se há juízes da nossa nação que estão a achar que isto é inconstitucional, apesar do Reino Unido não ter uma Constituição, mas isso diz, não está de acordo. Não tem escrita, mas tem por convenção. E eles não há, ok, vamos respeitar isto, não há nenhum institucionalismo, não é? Parece que, lá está, é um pouco populismo. Sim, mas esse sentimento de urgência domina também este governo de Boris Johnson. Parece que é tudo para ontem, que nada pode ter reflexão, que é para as coisas avançarem, e também às vezes foi isso também que o fez tropeçar. Exatamente. Vamos recordar aqui para já, porque temos estado aqui a falar desta corrida à liderança do Partido Conservador e do Governo, mas acho que vou ler os nomes dos candidatos para que os nossos ouvintes se possam familiarizar com eles. Alguns, se calhar, para a semana já estão esquecidos, mas pelo menos, temos como candidatos já declarados os seguintes. Temos Suella Braverman, que é Procuradora-Geral, Tom Tugendhat, que é um deputado e antigo militar que não está no governo, Kemi Badenoch, secretária de Estado da Administração Local, Rishi Sunak, que foi ministro das Finanças e foi um daqueles cuja demissão precipitou depois as dezenas de demissões que levaram à queda de Boris Johnson. É o favorito segundo as casas de apostas, só neste momento. Neste momento o Sunak. Sim. Ele e o Sajid Javid, ministro da Saúde, que também se demitiu. Depois temos Jeremy Hunt, que perdeu a última eleição interna contra Boris Johnson há 3 anos. Grant Shapps, ministro dos Transportes. Nadim Zahawi, o atual ministro das Finanças e que antes esteve na pasta da Educação. Depois Raymond Chiste, um deputado que eu confesso que tive de ir pesquisar quando vi o nome dele porque não conhecia. Penny Mordaunt, que é a secretária de Estado do Comércio. E ainda Liz Truss, a atual ministra dos Negócios Estrangeiros. Outra ministra do governo, Priti Patel, de quem já falámos aqui, embora não tenha declarado oficialmente a sua candidatura, é vista como potencial candidata e já tem uma série de deputados a declarar-lhe o apoio, mesmo sem ela ter ainda
feito qualquer tipo de anúncio. Explica lá como é que isso do apoio, acho que era importante, não é? Porque é que os deputados têm de declarar apoio? Ora bem, as regras o Partido Conservador faz uma eleição em 2 fases, gerida por um comitê chamado Comitê 1922, que é um poderoso comitê de deputados conservadores sem funções parlamentares, mas que regem tudo o que tem a ver com eleições do líder, tudo o que tem a ver com moções de censura internas. São eles os verdadeiros kingmakers do Partido Conservador. E então, até agora, as regras vigentes, que podem mudar, aviso, esta semana, porque a própria liderança do Comitê 1922 está a ir a votos, e, portanto, vai haver novos dirigentes e podem decidir mudar as regras, sobretudo por causa da profusão de candidatos. Até agora a regra era, para ser candidato tem que ser membro do Parlamento e ter o apoio de 8 outros deputados. Neste momento todos os nomes, tirando o desconhecido Raymond Chistey, que só tem que só ele próprio quer ser candidato, mas ninguém lhe declarou apoio, todos os outros já preenchem esse requisito. Depois, na primeira fase, a votação é apenas dentro do grupo parlamentar. Isto é, os deputados conservadores, que neste momento são 358, reduzem a lista a 2. Como? Em votações sucessivas. Na primeira votação, na primeira ronda eliminam o último e todos os que tiverem menos do que 5% dos votos. Na segunda ronda, eliminam o último e todos os que tenham menos de 10% dos votos. E a partir daí, eliminam sempre o último até já sobrarem 2. Quando sobram 2, vai-se à segunda fase da eleição, em que todos os militantes do partido, em número de cerca de 100 mil, votam para eleger entre os 2 qual é que vai ser o líder do partido. Portanto, por isso é que o processo, dizia eu há pouco, pode demorar umas semanas ou até 2 meses no máximo, porque para já estes senhores e senhoras têm que se dar a conhecer. Aliás, está marcado já para dia 18 o primeiro debate com estes candidatos todos na ITV. Promete ser cacofónico, com certeza, com tanta gente, e pronto, e a partir daí depois a coisa desenrola-se com as tais votações sucessivas. Queres falar um bocadinho de quais é que achas ou quais é que achamos que talvez sejam os... Não sei, os que têm mais podemos tentar fazer isto. Francisca, o que é que te parece aqui mais bem posicionado? Eu acho que isto é imprevisível, como sabemos, mas eu diria que Rishi Sunak continua a ser o mais bem colocado para mim. Eu acho que Rishi Sunak teve aquele pico de popularidade na altura da pandemia. Ele era ministro das Finanças e toda a forma como lidou com a pandemia, os layoffs, tudo isso ficou muito popular. Depois, mais recentemente, esteve envolvido numa espécie de escândalo, digamos assim, relativamente a questões fiscais dele, da mulher, de não declarar e não pagar impostos no Reino Unido, que muita gente achou, pronto, foi o fim, digamos assim, perdeu a credibilidade, mas eu acho que as coisas aqui também vão e vêm com muita facilidade e eu acho que ele, de certa maneira, conseguiu ultrapassar isso. Também foi ele que deu o pontapé de saída das demissões e, portanto, e assim distanciou-se um bocadinho também de Boris Johnson desta maneira. Eu acho que ele, tanto entre os membros do Parlamento como entre a população conservadora e a população no geral, pensando a longo prazo nas eleições gerais, acho que ele me parece o mais bem colocado. Ele teve ali também, é comum porque dividem ali em Downing Street, número 10, número 11, o Boris Johnson e ele tiveram sempre lado a lado, e eu senti que às tantas já estava uma tensão inerente de Boris Johnson sentir que Rishi Sunak se estava a posicionar, e até houve na altura quem dissesse que se estava a posicionar demais. E pronto, e foi em toda essa altura em que também surgiram essas questões sobre a fiscalidade dele, se teriam ou não sido plantadas, como quem diz, também tens telhados de vidro, não é preciso avançar tanto, se foi plantado ou não um pelo outro, e também corria muito a tal imagem do Partygate, que parecia que o ângulo da fotografia que foi divulgada tinha sido do gabinete de Rishi Sunak. Portanto, já havia há vários meses esta questão de se eles estavam ou não em tensão. Provavelmente muito disto é especulação, mas a verdade é que ele se foi posicionando, e só mais um detalhe que também tem a sua graça, a questão do domínio do site de campanha de Rishi Sunak. Parece que o primeiro domínio, em que se chamava Ready for Rishi, estava registrado desde dezembro do ano passado. É incrível. Entretanto, parece que o mês passado, na altura do voto de não confiança, mudou um bocadinho o nome. Portanto, parece que afinal só estava registado há um mês. Mas a verdade, e viu-se, o
o vídeo dele e ele foi o primeiro grande nome a lançar-se sem ser a Procuradora-Geral, que o Boris ainda nem tinha caído, já ela estava a anunciar que se queria candidatar, mas sim. Rishi Sunak tinha aquilo preparado. O vídeo nota-se que aquilo estava preparado, pronto para quando fosse a altura. E, pronto, e não é o único, Liz Truss também parece que já tinha o site preparado há um mês, portanto isto também foi dando aqui algum tempo, estes vais não vais com o Boris Johnson, foi dando algum tempo para as preparações. É engraçado, portanto, ver que todos eles já estavam à espera, é incrível. Ponha o meu dinheiro em Rishi Sunak. Sim, eu acho que tens razão, acho que o Sunak está muito bem posicionado, e a Truss também. Liz Truss é vista como alguém também fiável, digamos assim. Mas lá no Reino Unido menos. Quando nós estivemos a fazer essa análise dos candidatos, quando houve uma altura em que o Boris parecia que ia cair e nós pedimos algumas análises a especialistas lá, e a Eunice Góes disse-me que muita gente acha a Liz Truss tipo estridente, ambiciosa, um pouco impreparada. Portanto, não sei muito bem se a nossa ideia é a mesma que eles. Aliás, é estranho que ela apareça mas eu lembro que também havia aí uma nesse texto que sim, um pouco. Publicámos que havia aí claro, também a nota de que há algum sexismo claro sempre nesta. Claro que há. Eu por acaso ia destacar outra mulher, ia destacar a Penny Mordaunt, que também é alguém que recolhe bastante confiança. Está acima da Truss, acho eu agora, não está? Sim, entre os conservadores. O que as sondagens mostravam que era o preferido dos militantes conservadores era o Ben Wallace, que é o Ministro da Defesa, mas que já disse que não se candidata. Portanto, os potenciais apoios dele serão distribuídos por outros candidatos, mas a Penny Mordaunt, tirando o Wallace, era quem aparecia nessa sondagem entre só militantes conservadores como alguém. Agora, não nos esqueçamos que antes dos militantes terem voz têm os deputados e as preferências podem não ser exatamente as mesmas. Por outro lado, acharia graça, porque se a Penny Mordaunt fosse eleita, ou a Liz Truss, o Partido Conservador estaria a dar ao Reino Unido a terceira mulher primeira-ministra, ao passo que a esquerda sempre governou foi com homens, e nunca teve, o Labour nunca teve uma mulher como líder. E só sub, não é? Só como deputy. Só como deputy, atualmente Angela Rayner. Mas nunca teve de facto uma mulher à frente. Aliás, como por exemplo cá em Portugal também só os partidos, o PS também nunca teve uma mulher secretária-geral, e quer o PST, quer o CDS, que são mais conservadores, já foram liderados por mulheres. Essa questão da Mordaunt é muito engraçada, porque ela foi militar. Tal como o Tom Tugendhat. E eu acho que vai haver uma narrativa nesta campanha de total oposição àquilo que toda a gente acha do Boris. Ou seja, eu acho que os candidatos vão tentar, uma parte se calhar não, porque ele de facto teve sucesso na sua candidatura a líder dos conservadores, mas acho que vai haver uma linha muito a sobriedade, a honra, a ética, porque é tudo o que os conservadores acham que está a falhar com ele, não é? Todos contrariar os traços de personalidade que acabaram por levar à queda de Johnson, naquele misto de irresponsabilidade, de levar tudo um bocadinho de ânimo leve sempre. Sim, falta aqui gravitas, provavelmente. Não era preparado para os dossiês. Sim, mas aproveitarem a parte boa do legado, porque, por exemplo, a Penny Mordaunt, no seu vídeo de lançamento, de anunciar a candidatura, tem uma parte que é Boris Johnson a dizer "Get Brexit done". Portanto, eles parece que é aproveitar, querem ficar com uma parte, seguir, claro, e tudo o resto, sim, exatamente como dizias, tudo o resto que tem a ver com instabilidade, imprevisibilidade, tudo isso, querem ser o oposto, sem dúvida. Nota-se aí muito interesse popular por tudo isto que está a passar, Francisca? Eu acho que as pessoas às tantas já não acreditavam que Boris Johnson se iria demitir. Pensaram, já aconteceu tantas vezes, tantos quase que ia e não foi, que eu acho que as pessoas começaram a desligar um bocadinho e a pensar isto é o que temos até 2025. Eu sinto que agora, com esta possibilidade de Johnson sair de cena e vir outra pessoa do Partido Conservador, sobretudo entre os conservadores, há muita a esperança de que isto possa ser ainda a maneira de contrariar as sondagens que estavam cada vez piores, ao contrário do que Boris Johnson deu a entender no seu discurso. Os trabalhistas estavam a começar a ganhar bastante margem, e portanto eu acho que sobretudo entre os conservadores isso foi engraçado, porque quando foi o voto de não confiança, eu cá a partir de Londres para o vosso artigo fiz um exercício de falar com pessoas que votavam conservadores numa
numa parte de Londres onde era um deputado que tinha entregado a moção de confiança. Aliás, a carta para que fosse votada um voto de não confiança. E o que as pessoas diziam é, eu hei de sempre votar nos conservadores, portanto, enquanto o Boris lá estiver, eu voto nos conservadores, mas agora também se viesse outro, também já estava na altura. Portanto, eu acho que entre conservadores vai mexer, no geral da sociedade eu acho que as pessoas estão só preocupadas com o aumento do custo de vida, claro, com a inflação, com tudo isto que está a acontecer, é a principal preocupação das pessoas mais comuns, sim, mais não gerais. Não é por acaso que todos eles, até agora, todos os que eu vi, prometeram baixar impostos. Não explicam depois como é que isso se quadra com alguma sustentabilidade. Eu acho que a divisão vai ser essa. Mas todos eles até agora prometeram menos impostos. Menos despesa. Sim, Rishi Sunak foi o único que foi mais cauteloso, sim, até já lá teve e os aumentou. Claro. Passou 3 anos a aumentar os. Eu acho que vai discutir bastante. Sim, Sunak tem sido o único cauteloso nesse aspecto. Tudo o resto, sim, é baixar impostos, etc. Se bem que, assim, eles, apesar de tudo, têm feito... Aliás, o discurso completamente do universo paralelo com que Boris Johnson se apresentou na Câmara dos Comuns, já depois das demissões, foi hoje. Começou com bom dia, hoje é um excelente dia para o Reino Unido, estamos a pôr em prática um corte nos impostos de certas pessoas. Portanto, eles, de certa maneira, estavam a tentar. E é também uma das razões que o Rishi Sunak apresenta na sua carta de demissão, não é só a questão da integridade e dos valores, é também de... Eu queria tomar algumas decisões do ponto de vista económico que esta sede de Boris Johnson, por ser popular, de certa maneira também não estava a permitir. Não permitiu, claro. Deixa-me fazer aqui uma correção ao que disse há pouco. O primeiro debate é dia 17 e não 18 na ITV, às 7 da tarde. No dia 18 há outro debate na Sky News. E neste momento todos os 11 que já declararam oficialmente que são candidatos estão convidados. Vamos ver agora se com as regras que venham a ser anunciadas, se realmente eles continuam todos a preencher os requisitos para poderem concorrer. Está previsto que a primeira ronda de votação entre os deputados aconteça já na quarta-feira. Esta quarta-feira, dia 13 de julho. Então aí já vamos ter algumas eliminações, não é? Há aqui outro lado que eu acho que é interessante falarmos, que é Boris Johnson anunciou que se demitia de líder do Partido Conservador e ficava como primeiro-ministro até haver um novo líder conservador. Pôs-se na altura a hipótese, questionou-se se ele devia sair logo, se devia o vice-primeiro-ministro Dominic Raab assumir interinamente a chefia do governo, mas isso parece já não estar em cima da mesa. Há uma pressa porque há medo do que Boris Johnson possa fazer nestes meses em que fica. Ele pode fazer isto tudo. É mais um sinal um pouco também da desconfiança, embora ele próprio sentiu necessidade de prometer, já depois de ter anunciado a demissão, no dia seguinte, de que iria fazer apenas a gestão corrente do país, como se fosse um governo interino e que não tomaria decisões muito importantes. Tecnicamente ele pode fazer igual, é igual. Não há nada que distinga nada. Não, nem o governo está em gestão própria, a não ser do ponto de vista, eticamente, sim, não seria aceitável tomar medidas radicalmente diferentes, mas de facto ele mantém os seus poderes intactos. Eu acho que a única coisa que pode acontecer é que se ele enverdar por esse caminho, o comitê muda as regras mais rápido do que está a pensar já mudar. Mas não sei. Não sei mesmo se ele vai querer ser eu confesso que... assim tão... pouco ortodoxo, diria. Não sei mesmo se isso é uma coisa que lhe passa pela cabeça, aprovar assim legislação muito disruptiva. Acho que não. Eu acho que havia essa possibilidade dele continuar naquele registro dele mais extravagante, mas é como disse Pedro, logo no dia a seguir, e hoje, já segunda-feira, ele deu uma entrevista à Sky News em que o tom é completamente diferente. Ele parece que finalmente fez as pazes com o destino que lhe calhou e teve uma postura completamente diferente, de que não vai sequer apoiar ninguém à corrida porque não queria prejudicá-los. Portanto, isto demonstra uma consciência de que ele é um tóxico, não é? Tipo um ativo tóxico, de certa maneira, que ele não tinha demonstrado quando se demitiu. Portanto, eu acho que ele próprio houve ali uma mudança de que, se isto são os últimos meses, então pelo menos vamos tentar talvez salvar sair, um bocadinho a face do legado, porque realmente o discurso de demissão é incrível. Ele culpa toda a gente menos ele próprio. É um discurso zangado, é um discurso ressabiado. Sim, é um discurso bastante e com uma rancoroso, não é? De assumir responsabilidade. E chama manada aos conservadores que votaram para ele, claro. Sim. E é claramente um discurso de quem não aceitou nenhuma responsabilidade por aquilo que está a acontecer, não só a ele mesmo, mas aos conservadores, porque não é certo
que numas eleições futuras eles não voltem a perder uma parte da Red Wall. As pessoas tentaram uma vez. Muita gente que votou, pronto. Muitos eleitores tradicionais dos trabalhistas que votaram neles, estar um pouco nos conservadores estão desiludidos. Aliás, viu-se agora quando houve eleições intercalares, sim, que voltou para trás. E as sondagens, é preciso ver, nós temos estado aqui a falar de uma eleição interna, mas é preciso ver que as sondagens nacionais, neste momento, dão uma grande vantagem ao Partido Trabalhista, o que, por um lado, pode ser normal ao fim de 12 anos no poder dos conservadores e 3 primeiros ministros seguidos, mas por outro lado também obviamente um sintoma do descontentamento com o que tem sido com o que foi esta reta final de Boris Johnson. As coisas podem mudar com a eleição do novo líder, mas neste momento há a última eleição do Instituto, a última sondagem eleitoral do Instituto YouGov dá 29% dos votos aos conservadores e 40% ao Labour, e 40% com o sistema britânico é quase de certeza uma maioria absoluta. Foi aquele mais ou menos que existiu em 2019? Mais coisa, menos coisa. Ora bem, impressões finais. O que é que mais algum comentário que tenham a fazer sobre isto? Temos o nosso tempo a acabar. Mais ideias sobre o que pode ajudar a decidir esta eleição? O que é que pode ajudar a decidir esta eleição? Não sei. Eu vou repetir a ideia que disse há bocado. Acho mesmo que é possível que, quando há uma coisa muito extrema durante um período de tempo, depois tenta-se o oposto, não é? Normalmente. E acho que é possível que os conservadores, os mesmos que tiraram de lá Johnson, elejam primeiro, antes de ir aos membros, estou a falar só agora ponderem eleger uma pessoa completamente diferente dele para tentar colmatar talvez alguma erosão de confiança nos conservadores que exista no país. E salvar os seus lugares de deputado, que também vão votos quando houver eleições. Exatamente. Francisca. Eu tenho uma curiosidade de certa maneira, que é ver que papel é que as ideias, a parte mais ideológica, vai ter ou não nestas eleições, porque muitos dos especialistas, académicos, comentadores da política britânica com quem falei naquelas 24 horas caóticas em que o cenário, ainda todos os cenários estavam em cima da mesa, o que muitos diziam era que havia a possibilidade de que Johnson de certa maneira perdeu ali um bocadinho a linha ideológica, não é aquilo, já não sabia bem para onde é que aquilo ia, que com esta questão, por exemplo, da Irlanda do Norte, de todos estes temas mais fraturantes e que implicam uma ideia mais geral sobre os assuntos em cima da mesa, que papel é que as ideias iriam ter? Até agora parece-me que nenhum, pelo menos por estas primeiras horas, os vídeos de lançamento, as entrevistas, até agora os statements, até agora parece-me que teve muito pouco, mas pode ser que numa fase mais avançada, se calhar quando já tiverem menos na corrida, em que se calhar este agora ainda é um momento mais de jogar pela personalidade, em quem é que os outros colegas põem as apostas, pode ser que depois mais à frente haja uma estratégia mais clara, que eu acho que vai ser importante, porque parecendo que não, o Reino Unido tem para os próximos anos vários temas importantes e que ainda implicam uma gestão que implica ter alguma ideologia, algumas ideias para o país mais geral do que só a espuma dos dias, digamos assim. Muito bem, e com esta observação e com o tempo já um pouco ultrapassado provavelmente, vamos ao finalzinho do nosso Mundo a Seus Pés, que é saber onde é que, caso pudessem viajar neste momento para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição, onde é que gostariam de ir e porquê? Francisca. Olha, é uma excelente questão. Eu acho que nesta altura, e já que agora estivemos a falar sobre isto, eu não sei se não gostava de ir, por exemplo, ao Ruanda e de levar alguns também, se alguns membros do governo estiverem interessados em juntar-se e ir lá ver como é que tudo isto funcionaria, porque às vezes parece que estamos a falar de coisas que ficam na estratosfera e que não se percebe exatamente o que eram as consequências, o que é que seria a realidade. Se calhar era um destino de viagem que agora me interessaria. Ana? Olha, é um bocadinho talvez mórbido, mas eu sempre há muito tempo que quero ir conhecer o Japão, que não conheço, e obviamente que voltei a pensar nisso por causa do assassínio muito estranho de Shinzo Abe, e acho mesmo que é provavelmente uma nação que deve ser, não faço ideia, mas
muito, muito, muito diferente de nós culturalmente, e deve ser super interessante entendê-los, e pelo que me dizem as pessoas que já lá estiveram, não vale a pena ficar uma semana. Gostava mesmo de tentar perceber bem aquela nação, que além de ser lindíssima, eram anos. Pois, eram anos. Porque acho mesmo que é uma cultura completamente diferente, e não é necessariamente por causa de ter acontecido este crime, mas voltei a pensar no Japão por causa dessas razões menos boas, e não me retirou em nada a vontade de conhecer o país, antes pelo contrário. Portanto, se calhar voltava àqueles lados onde já vivi, e tenho algumas saudades da Ásia, na verdade. Muito bem, com estas sugestões chega ao fim este episódio de O Mundo a Seus Pés. Resta-me agradecer aqui eu não vou dizer convidadas porque vocês são da casa, à Francisca Ferreira Marques, que participou de Londres, à Ana França aqui comigo no estúdio, ao João Luís Amorim, que assegurou a edição técnica deste episódio, e a si, que esteve desse lado a ouvir-nos. O Mundo a Seus Pés volta daqui a 2 semanas com outro assunto, outros convidados. Agora já ia dizer candidatos, mas vocês não são candidatas a primeiras ministras ainda. Quando forem, eu apoio, desde que não seja uma contra a outra, porque aí tem que ficar neutro. Mas agradeço a si, caro ouvinte. Para a semana estará aqui a Cristina Pérez com o África Agora. Até lá, até breve e até sempre.